É muito provável que você já tenha ouvido falar em devocional ou até já tenha lido algum livro devocional do ano, mas apesar disso, é possível que você tenha algumas dúvidas sobre como funciona, como fazer um devocional. Afinal, o que é que se faz durante o tempo devocional? O que é que se usa? É um livro? É a Bíblia? Quando fazer o devocional? Quanto tempo deve durar esse devocional? E é para isso que eu tô aqui hoje, para responder algumas possíveis dúvidas que podem surgir para quem ainda não fez o devocional e deseja começar a fazer, ou para quem já faz há algum tempo, mas que ainda pode sim ter algumas dúvidas. Mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mariana e aqui nesse canal eu posto conteúdo sobre a caminhada cristã, sobre vida cristã. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa também o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique ele para mais pessoas. Então, o que é devocional? Devocional é um nome bonito que as pessoas resolveram dar para o momento em que nós temos com Deus, para o momento individual, pessoal com Deus. O objetivo é se relacionar pessoalmente, individualmente com o Senhor, conhecer a Deus e permitir que o nosso coração seja intencionalmente derramado diante do Senhor. É muito importante mencionar que o momento devocional, ele não substitui o momento de comunhão com outras pessoas. E os momentos de comunhão com as outras pessoas, com a igreja, com amigos e com a sua família, no culto doméstico, por exemplo, não substitui o tempo que você vai passar sozinho com Deus. Então, não é porque você vai frequentemente à igreja ou porque você faz o culto familiar no seu lar que você não vai ter o seu momento devocional. Uma coisa não vai substituir a outra. Cada elemento desse vai ter espaço e utilidade na sua caminhada com Deus. Eu sei que você provavelmente deve ter visto o devocional feito com amigos ou até mesmo o devocional em casal. E não tem nada de errado nisso. Apesar de ser um momento individual com o Senhor, em alguns momentos é possível que isso aconteça com outras pessoas. Não é errado, eu acho inclusive bem interessante, planejo futuramente fazer isso com o Thales aqui em casa, mas voltando, apesar de ser muito benéfico fazer o devocional com outras pessoas de vez em quando, esse devocional em conjunto com outras pessoas não vai substituir o seu momento pessoal com Deus. Ele acaba servindo para outro objetivo e vai ser diferente do momento que você passa com Deus sozinho. É bem interessante a gente pensar que devocional é uma palavra meio moderna para um hábito que é muito antigo, que é o de passar tempo a sós com Deus. Desde o início do relato bíblico, a gente vê os homens e mulheres se relacionando com o Criador, orando, meditando, aprendendo a lei de Deus. Então, essa prática de passar um tempo com Deus não é recente, porque a necessidade de aprender de Deus e receber graça dele não é recente. Como e o que fazer no momento de devocional vai depender muito de duas coisas: da sua necessidade e da sua rotina. Eu lembro que há alguns anos eu via muitos vídeos de meninas, principalmente, fazendo devocional, e eu lembro de me culpar muito, porque eu achava tão bonita a forma como elas faziam devocional, e com muitas canetas coloridas, e fazendo muitas anotações, eu achava tão legal aquilo, e eu ficava pensando, nossa, eu queria fazer assim, mas parece que eu não consigo, não funcionava para mim, e eu continuava insistindo em uma coisa que não ia dar certo para mim, que talvez funcionasse na rotina da pessoa que estava fazendo o vídeo, mas que não se ajustava à minha necessidade e muito menos ao tempo que eu tinha disponível. Cada fase da nossa vida vai exigir coisas diferentes de nós. Em algumas fases nós vamos ter bastante tempo disponível para estar diante de Deus. Cada rotina vai exigir de nós coisas e tempo, disponibilidade de tempo muito específica. Então, cada fase da vida vai exigir algo diferente de nós. E é importante que a gente tenha sabedoria para nos adaptarmos às circunstâncias e fazermos um bom uso do nosso tempo, de forma que a gente tenha a disponibilidade de estar diante de Deus. Então, antes de você pensar em um horário, em estipular um momento para estar diante do Senhor, ou de tentar estipular quanto tempo vai durar esse momento, tenta pensar em que fase da vida você se encontra. Você consegue passar horas na presença de Deus na atual fase da sua vida? Muito bom, ótimo, aproveita isso, não desperdice esse tempo. Mas, se não é o seu caso, também não fica se culpando por uma coisa que você não pode entregar a Deus de momento.
No geral, o devocional precisa ter oração, leitura e meditação. Claro que algumas pessoas adicionam outras coisas de acordo com a rotina delas, de acordo com a necessidade, com o tempo que elas têm disponível. Algumas pessoas colocam louvores, outras pessoas escrevem em cadernos específicos. Existe até cadernos próprios para isso que as pessoas compram. Mas o básico, o essencial é oração, leitura e meditação. Só. No momento da leitura, você pode usar livros específicos apropriados para esse momento que as pessoas vendem. Tem muitos devocionais bons na internet aí para vender, mas eu particularmente indico assim muito fortemente que você utilize a Bíblia. Eu posso trazer outro vídeo aqui futuramente falando porque que eu não indico o devocional. Porque eu não gosto muito da ideia de usar um livro devocional pro momento devocional. Mas aqui, muito rapidamente, o que eu posso falar para você é que você dê prioridade para ler a Bíblia, para ter contato com a palavra de Deus. O segundo passo, para mim, no meu devocional hoje, é a meditação. E a meditação, para mim, é como ruminar, sabe? Digerir aquilo que foi lido. Eu acredito que saber mais do que está escrito na Bíblia não é tão útil se a gente não aplicar aquilo que foi lido à nossa realidade, ao nosso coração, e não praticar, principalmente. A meditação, para mim, é o passo que me permite digerir aquilo que eu li, de forma que eu consigo conhecer mais a Deus, perceber as nuances do versículo, do texto, do capítulo, perceber o caráter de Deus ali revelado, perceber como ele agiu, como ele pode agir na minha vida, como ele pode agir nos meus dias, enquanto eu varro a casa, enquanto eu cuido do Theo, como eu posso ver a atuação desse mesmo Deus que eu leio nas Escrituras. E para mim, o momento da meditação é a etapa que está entre a leitura e a oração. Ela não apenas me ajuda a aplicar o que eu li ao meu próprio coração e às minhas necessidades, mas também me prepara para orar melhor. E essa é uma prática que me lembra muito o rei Davi. Ele que tinha prazer em meditar dia e noite na lei do Senhor. Acho que não à toa ele era tão bom orador, que ele meditava dia e noite na lei de Deus. E por fim, a oração. E esse é o momento de você falar com Deus, de fato. E eu posso trazer um vídeo futuramente aqui falando apenas sobre a oração, mas esse é também uma etapa que é muito mencionada nas Escrituras. É uma das práticas mais comuns aos homens e mulheres de Deus do passado. Eu acho muito importante mencionar para você que o devocional não é apenas um momento de você saber mais sobre Deus, mas é um momento em que você pode conhecer mais a Deus. E é o momento em que você pode receber dele força, poder e graça para viver a sua vida, as circunstâncias do seu dia, para fortalecer realmente a sua comunhão, a sua fé e o seu coração. Nós que vivemos nesses dias tão turbulentos, tão inseguros e com tantas tentações, nós precisamos constantemente ter momentos com o Senhor. O devocional é muito útil e extremamente necessário para quem deseja sair do raso, cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor, para quem deseja alinhar a vida e o coração à vontade de Deus e para quem deseja ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. E eu sei que com tudo que eu falei aqui, você já entendeu a importância de fazer o devocional, mas talvez você esteja pensando que não tem tempo. E com muito carinho eu gostaria de dizer que você tem tempo, e como tem. É possível você fazer um devocional, dependendo da sua circunstância, que dure cerca de 20 a 30 minutos do seu dia. Ou até menos, dependendo da sua rotina, da circunstância em que você se encontra. Eu não sei se você já calculou quanto tempo você usa todas as vezes que você pega no celular, mas se nós somarmos todas as vezes que nós pegamos o celular e que nós passamos, o tempo que nós passamos ali no celular, nós vamos perceber que nós temos muito tempo, tempo de sobra. No geral, as pessoas passam cerca de 2 horas no celular, até mais, muito mais, geralmente as pessoas passam muito mais. Mas se você calcular o tempo que você gasta para ler, sei lá, 3 capítulos por dia, você vai perceber que 2 horas, se fossem direcionadas para ler a Bíblia, daria para nós lermos a Bíblia cerca de 3 vezes anualmente. Se você fizer o cálculo, você vai perceber que o que nos falta não é tempo. O que nos falta, infelizmente, é interesse. E eu definitivamente não te julgo, porque eu já estive assim em muitos momentos da minha vida.
Resumidamente, tudo que você precisa para fazer um devocional de qualidade é separar um tempo para estar diante do Senhor a sós, de uma Bíblia, que hoje é muito fácil de ser encontrada até na internet, pelo celular você encontra e tem acesso a uma Bíblia. E por último, mas muitíssimo importante, é que você tenha um coração disposto a estar com o Senhor, a conhecer a Deus. Eu espero que essas dicas te auxiliem a buscar a Deus, a ter um momento devocional. Adquirir o hábito de fazer o devocional mudou completamente a minha vida e a forma como eu me relaciono com Deus. É por isso que sempre que possível eu incentivo as pessoas a fazer o devocional e a ter um momento intencional com o Senhor. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas, e também aproveita para compartilhar com algum amigo, para que ele possa também ser motivado a buscar mais ao Senhor. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.